para apresentar o programa Toca o Clarim, edição 888, ano 16, e o tema de hoje, a promessa de Deus e a casa real de Davi. O texto bíblico, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Nós temos a felicidade de ter a Bíblia Sagrada em nossas mãos. É um privilégio grandioso, é algo maravilhoso, e nós temos, meus queridos, esta grandeza. O Senhor nos proporcionou esta graça, a graça de ter a sua palavra, a graça de ouvir a sua voz através da Bíblia Sagrada. O texto é este, segundo Samuel 7, 1 a 13. Então vamos ler, orar novamente e trazer o comentário, aprender juntos aqui a respeito da palavra, da promessa grandiosa do nosso Senhor. Segundo Samuel 7:1. Sucedeu que, estando Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz os filhos de Israel subir do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei, para que habite no seu lugar e não seja mais removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um de entre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o seu trono, o trono do seu reino, para sempre. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra e suplicamos pelos nossos ouvintes. Abençoa, meu Senhor, os nossos irmãos na audiência do programa. Abençoa, meu Senhor, os Teus servos, Pai, em todo lugar. Guarda a Tua igreja, nos dá graça, entendimento da Tua palavra e sabedoria, Senhor, para absolver o Seu santo ensinamento. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados, a palavra de Deus para nós, uma bênção que todos os adoradores do Deus vivo, todos os servos de Deus, devem se regozijar em ter a palavra de Deus nas mãos, em ter a Bíblia nas mãos. E nós recebemos de Deus este bem sem nenhum esforço da nossa parte, eu diria até sem nenhum interesse da nossa parte.
palavra de Jesus Cristo aos seus discípulos é que eles não haviam escolhido Jesus. Foi Jesus que os escolheu. Isto vale para mim, vale para você, isto vale para nós. Não escolhemos receber a bênção de Deus, não escolhemos a palavra de Deus, não íamos atrás, não tínhamos. O homem não faz isto. O homem vai atrás de suas coisas. Eu, nesta atividade de rádio há muitos anos, e muitas vezes eu critiquei aqueles que ficavam firmados na promessa dos homens da religião. Não, eu fico aqui, meu pai era desta religião, minha mãe era desta religião, portanto eu vou ficar aqui. E os pais pereceram na ignorância e eles estão perecendo por convicção de ignorância. Até porque muitos dos nossos pais, avós, não tinham contato com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não era oferecida à sociedade brasileira até os anos 30, os anos 40. Era muito difícil ter, era um produto caro, era raro encontrar Bíblias, eram importadas, trazidas das editoras, das editoras estrangeiras, a Sociedade Bíblica Americana, a Sociedade Bíblica Inglesa e tal. Mas hoje todas as crianças têm acesso, têm Bíblia com motivação infantil, com muita decoração, com muita criatividade, tem tudo. Não temos, ninguém teria a menor razão para alegar ignorância diante de Deus em relação à verdade do Evangelho. Portanto, nós não escolhemos Deus, Deus nos escolheu. Nós não escolhemos a Bíblia. Deus entregou a Bíblia, a pátria, Deus deu a Bíblia ao ser humano. E nós temos este privilégio de ter a nossa fé fundamentada em algo profundo, em algo real, em algo concreto. A história do reino de Israel é uma história bem recente. Deus escolheu Abraão 2.000 anos antes de Cristo. Fez promessas a ele, mas também deu um tempo para a promessa se concretizar. Deus disse a ele, essas terras aqui eu darei a tua descendência, mas só na quarta geração eles virão para cá. Então, 430 anos depois de Abraão, Israel entra na terra prometida, claro, com suas guerras, com suas lutas, e o povo tem a posse da terra, mas a administração é feita a princípio por Josué, depois pelos juízes, aí nós temos o último juiz, que é Samuel, e vem aquele pedido de um rei. Queria um rei, que estava previsto nas Escrituras, na lei mosaica. Já tinha instruções para quando eles fossem eleger um rei. Deus concedeu um crescimento regular ao seu povo e tal. Quando o reino é estabelecido, Davi é o segundo rei de Israel, portanto, sucedendo o rei Saul. Davi está com o reino organizado, já venceu aquelas inimizades próximas, aqueles reinos que eram muito rivais, em muitos casos foram destruídos suas forças, e outros eles faziam uma certa aliança, estavam em paz. E o Davi, com esta tranquilidade, já por volta do ano 30 do seu reinado, ele diz para o profeta de Deus, diz, olha, a minha casa é excelente, uma casa muito grande, ampla, forrada com tábuas de cedro, e aquilo lá no Oriente era uma maravilha, porque a madeira estabiliza a temperatura e não teria aquelas oscilações. Portanto, o rei estava muito bem alojado, um palácio, uma casa boa. E ele diz, mas a arca de Deus, o valor espiritual da nação, do reino, continua num tabernáculo, numa tenda. Está lá aquelas cortinas grossas protegendo, mas não deixa de ser uma coisa móvel, falível, fácil de ser destruída, incendiada. E o profeta se antecipa e diz, olha, o teu projeto é maravilhoso, faz isto porque é do Senhor. Mas o Senhor, que tinha dado tanta graça àquele profeta, tanta autoridade àquele profeta, não viu exatamente como o profeta naquele momento.
e Deus fala com aquele profeta naquele dia, na noite daquele dia, e Deus diz, vai dizer o Davi. Ele não vai edificar a casa que ele tenciona, que ele propõe, que ele se propõe. Não vai ser ele que vai fazer isto, e sim o seu descendente. Eu vou abençoá-lo, ele será bem-sucedido, e será sucedido literalmente por um descendente, por um filho. O Saul não foi sucedido por um filho. Na verdade, um filho dele reinou sobre uma parte lá, mas foi só desastre, era tudo por causa de um general, um dos comandantes do exército, e não foi muito longe. Então, o Senhor Deus diz, o Davi, além de ter o reino estabelecido, ele vai ser bem-sucedido. Como tem sido bem-sucedido no reino, será bem-sucedido pelo filho. O filho sucederá, e o seu filho sucessor, este vai edificar uma casa para mim, esse vai construir uma casa para mim. Mas vai, diz a ele, versículo 5 diz, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu me edificarias uma casa para minha habitação? Eu não habito em casas, em nenhuma casa habitei, desde quando fiz os filhos de Israel subir do Egito, sair do Egito, subir da terra do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. Interessante é que a palavra ela é toda perfeita, apesar da nossa imperfeição em absorver, mas a intenção do rei era fazer uma casa para a habitação. Mas Deus diz, eu em nenhuma casa habitei, mas andei de tenda em tenda e em tabernáculo. Portanto, o nosso Deus não habita conosco. Ele não habita conosco, só espiritualmente, e nós aprendemos isto na sua santa palavra. Mas o que o profeta tem da parte de Deus aqui para dizer é o seguinte, o versículo 7, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, alguma vez eu falei, eu cobrei de alguma das tribos que eu levantei para administrar a nação, para apacentar o meu povo. Deus sempre fala do seu povo como um rebanho. A quem mandei apacentar o meu povo de Israel? Alguma vez eu disse, por que não me faz uma casa de cedro? Eu não falei isso. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, versículo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada. Deus quer sempre lembrar qual era a nossa condição prévia, nossa condição anterior. Alguns no serviço público, alguns no campo, na cultura, agricultura. Nós temos isto nas Escrituras mesmo. Discípulo de Jesus que era coletor, discípulo de Jesus que era pescador, profeta de Israel que era agricultor, profeta que era boiadeiro, caso do Amós, que ele diz, olha, eu não me apresentei para ser profeta, eu cuido de gado, eu cuido de rebanhos, eu cuido de terra, foi o Senhor que mandou eu vir, então escutem. E Deus diz na sua palavra, no versículo 8, eu te tirei, te tomei da malhada, ou seja, você cuidava de animais, você cuidava de bichos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel. É uma evolução impensável. Um humilde pastor de ovelhas, a rei da nação. Só o Senhor faz isto, e é muito significativo que nós aprendamos na sua palavra. Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos,
e fiz grande o teu nome, como é grande o nome dos homens que habitam na terra. Eu fiz o teu nome ser conhecido, eu te dei fama. Eu preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, habite seguro, e não seja mais removido, e nunca mais os filhos da perversidade, uma forma divina e profética de se referir aos ímpios, aos cananeus, aos filisteus, aos palestinos, aos idólatras, aos comunistas, aos perversos, aos indiferentes, aos falsificadores da palavra, todo e qualquer indivíduo com comportamento que contraria não a santidade somente, mas a verdade, a palavra de Deus. Porque a santidade de Deus, eu acredito que ela é contrariada por mim, por você, por muitos de nós, com as nossas fragilidades, nossas falhas. Agora, confrontar a palavra, desmentir a palavra, desbancar a palavra, desprezar a palavra, se qualifica nestes ditos aqui: filhos da perversidade. E Deus diz a ele, para que nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como antes. Versículo 10. E nós nos encaminhamos, meus amados irmãos, para concluir, aqui no versículo 11, 12 e 13, diz: desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, eu não agi diferente. O que eu fiz foi desde os dias em que houvesse juízes. Então Deus menciona aí os juízes de Josué até aquele momento. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Eles fizeram guerra, lutaram, tiveram grande empenho e esforço para a posse da terra. A ti eu dei algo diferente. Tirei você de detrás dos animais, da malhada das ovelhas, fiz de você o soberano do meu povo e te dei descanso dos teus inimigos. Agora, o Senhor também te faz saber, Davi, é o final do versículo 11, também o Senhor te faz saber que te fará casa, ou seja, o Senhor vai edificar o teu reino. O nosso tema: a promessa de Deus e a casa real de Davi. O Senhor também te faz saber que te edificará casa. Aí vem o versículo 12, falando do final do reino dele, o final da sua gestão, do seu reinado, e a continuação. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então levantarei depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Esta sucessão todo mundo conhece. O sucessor de Davi foi o Salomão. Mas o Salomão não se encaixaria em plenitude nesta promessa. Primeiro, porque era humano e falível. Segundo, porque o nosso Deus não se ilude com nada, nosso Deus não se engana com nada, o nosso Deus não se surpreende com nada. Deus sabia, o rei vai ser muito bem sucedido, vai crescer, vai se tornar conhecido, vai fazer muito pelo seu povo, pelo reino, mas também não vai permanecer, pelo menos em estado de fidelidade. Mas Deus já tinha feito a promessa. Aquele, um vai sair das tuas entranhas, um que tu vai gerar, vai reinar no teu lugar, e eu estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Então fica claro que era o Salomão. Este edificará uma casa ao meu nome. Aqui está a palavra, a referência a uma casa simples, a uma casa falível, uma casa para culto, uma casa em homenagem ao Senhor, portanto, um lugar de culto, um templo.
segundo Samuel 7,13. Este me edificará uma casa ao meu nome. Este edificará uma casa. Aqui a diferença é esta. Era uma casa, como a casa de qualquer das divindades que se conheciam na época. No Egito tinha muitos templos, na Grécia tinha muitos templos, na Babilônia tinha muitos templos, em Roma tinha muitos templos. Muitos templos dos deuses da Babilônia foram destruídos em determinado momento de sucessões reais, a mudança de dinastia. Muitos templos foram preservados por alguma dinastia, muitos templos romanos foram destruídos e muitos foram preservados ao ponto de se tornarem a igreja da religião católica. Segundo dizem alguns estudiosos, ninguém sabe, a história é muito vasta e a história permanece, a gente é que morre. Mas dizem que até a imagem que eles têm lá chamando de São Pedro é do Júpiter, um deus dos romanos. Então, neste versículo 13, meus amados, está a profunda confirmação da promessa que Deus faz a Davi. O teu descendente me edificará uma casa, uma como qualquer outra, um templo. E eu confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aqui é diferente de tudo que se conheceu até então. Nenhum reino é eterno, a não ser o reino de Deus. Todos os reinos dos homens são destruídos. As nações, pela sua grandeza, pela sua arrogância, têm o templo eterno, o Deus eterno, o rei eterno. Na China, e não é coisa nova, é coisa de milênio, tem a Tiananmen. Tiananmen, não sei se eu estou pronunciando correto, mas Tiananmen, a Praça da Paz Celestial. Eles tinham tanto poder, os monarcas, eles tinham tanto poder, eles tinham tanto respeito, eram tão reverenciados, eles impunham medo de tal forma que, para quem se levantasse, eles eram os deuses do juízo, e para quem os reverenciasse, eles seriam os deuses da recompensa. E até a praça era chamada Praça da Paz Celestial. Tiananmen. Mas é claro que aquela paz celestial, pelo menos de 1930 para cá, ela é imposta a duras penas. A paz deles é na imposição de regras rígidas, pesadíssimas. Desde a chamada Revolução, eles estão tentando manter isso aí. E estão conseguindo manter. O poder abriram economicamente e tal, e mantiveram o poder político fechado, um partido único e tudo mais. Mas, na verdade, aquilo vai falir, vai falhar, vai acabar, vai ruir. Eu não sei se daqui a 50 anos, 100 anos, 200 anos, mas mesmo se tratando de coisas tão sólidas, todas desapareceram. Os reinos grandes, os poderosos reis da Babilônia já eram. Os poderosos reis do Egito, os grandes faraós, os casas grandes, já eram. Não ficou nada nem ninguém em pé. Então, o único reino que é estabelecido para sempre é o reino de Deus. E quem rege este reino é o próprio Deus. E o único descendente de Davi que reinará eternamente é Cristo. Portanto, meus amados irmãos, é uma mensagem para a nossa instrução. A promessa de Deus e a casa real de Davi. Deus disse, você não vai fazer, mas o teu descendente fará uma casa ao meu nome, uma casa, e eu edificarei a casa do teu reino. Que Deus abençoe os meus amados irmãos, que Deus nos ensine
a esperar na sua palavra, acreditar na sua palavra, buscar a sua instrução, a sua orientação e andar na sua presença. É uma bênção. Eu sou muito grato ao meu Deus pelo que Ele me faz, pelo que Ele me proporciona, pelo que Ele tem me ajudado desde que eu nasci e hoje, envelhecido, lutando para sobreviver, fazendo alguma coisa, apesar de pouquíssimo, em benefício dos outros, no que diz respeito ao reino de Deus. Que Deus abençoe e guarde a vida dos meus queridos irmãos. Bendito Deus, Pai Santo e bondoso que está nos céus. Nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Abençoa a tua igreja, livra a tua igreja, meu Senhor, de todo mal. Livra, meu Senhor, os meus irmãos, dá graça aos teus ministros. Nos dá, meu Senhor, sabedoria e discernimento para não aprovarmos o mal. Nos dá, Senhor, a sabedoria e o discernimento para aprender, Senhor, na tua palavra e para nos submeter à tua instrução. Amado Pai, guarda e livra o teu povo, ajuda cada servo teu em todo lugar. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus levante sobre vós a luz do seu rosto e vos dê a paz. Amém.